tu vai saber também, entendeu? Boa noite. Nossa alegria de recebê-los outra vez para a nossa palestra de lançamento sobre ergonomia, e hoje com um tema de enorme importância, a questão da abordagem ergonômica dos fatores psicossociais. Esse tema ele pode ser bem visto em alguns números importantes, que hoje os transtornos mentais eles já são a terceira causa de afastamento ao trabalho em todo o mundo, não é só no Brasil, mas em todo o mundo. E no caso específico, predominam alguns fatores, primeiro as crises de depressão, os episódios de depressão, em segundo os episódios de ansiedade, o terceiro transtorno pós-traumático, e o quarto que seria a questão de burnout. São questões importantes que nós vamos discutir hoje, como é que é a ergonomia e como que nós podemos fazer para poder atuar nessa área. Comigo, o Denis, que vai passar aqui algumas regras do nosso seminário. Vamos lá, Denis. Pela presença nesse seminário. Gostaria de dar alguns recados. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, ao invés de fazermos as enquetes que nós estávamos fazendo anteriormente de teste de conhecimento de vocês. Hoje vocês vão participar de uma pesquisa com a gente em tempo real. Nós vamos fazer algumas pesquisas e vocês vão ser as pessoas que vão nos responder. Hoje nós temos também um material em PDF que nós vamos, um questionário que será abordado mais para frente na palestra, será colocado para a disposição de vocês fazerem o download ao final do seminário. Então, aproveitem o webinário de hoje e vamos lá. Muito bem. Fatores psicossociais. O primeiro ponto que poderia a pessoa pensar é o que a ergonomia tem a ver com isso, com fatores psicossociais, abordagem de fatores psicossociais. Então, nesse caso, nós temos que lembrar do que é ergonomia, na essência. Ergonomia é a adaptação do trabalho às pessoas. Mas a adaptação do trabalho às pessoas é lembrar que o ser humano ele não é apenas um lado que nós chamaríamos biomecânico, ele não é apenas o lado que nós chamaríamos fisiológico, do coração, da circulação, do trabalho pesado, do trabalho em alta temperatura no frio. Mas o ser humano também ele tem um ponto fundamental, que é algo que nos acompanha ao longo de toda a vida, todas as horas do dia, que é o nosso pensamento. E o pensamento do ser humano, ele muitas vezes ele precisa estar em sintonia, ele vai estar em sintonia com uma realidade, seja a realidade social, seja com a realidade de trabalho. Hoje em dia, nosso pensamento está em sintonia com a epidemia do coronavírus. Mas, normalmente, nós estamos, então, em sintonia com a realidade social e a realidade do trabalho, e muitas vezes a realidade do trabalho pode fazer com que ocorram esses quadros que eu falei. Seria, basicamente, em primeiro lugar, transtornos depressivos, em segundo lugar, transtornos de ansiedade, em terceiro lugar, estresse pós-traumático, e em quarto lugar, nós temos, então, a burnout. Os tempos atuais são tempos propícios para esse tipo de questão. Por quê? Porque nós temos muitas demandas, e essas demandas nós poderíamos dizer que são pressão de tempo pelo próprio trabalho, ter que fazer tudo muito às pressas, ter que fazer demanda de tempo ao longo da jornada e demanda em relação a produzir cada vez mais em cada vez menos tempo. Então nós temos a chamada sopa de letras nos tempos atuais, que são de fatores de realidade psicossocial. Então a sopa de letras é o trabalho IDT. O trabalho IDT é o trabalho intenso, denso e tenso. Né? Nós temos o outro da sopa de letras, que é exatamente o TTTQL, que é trabalhar o tempo todo em qualquer lugar.
e nós temos o chamado BFC, que eu brinco que é o Barcelona Futebol Clube. E o que é o Barcelona Futebol Clube? Temos que fazer tudo better, faster and cheaper, ou seja, cada vez melhor, cada vez mais rápido e cada vez mais barato. E então nós temos essa demanda psicossocial, né, que precisa ser bem entendida pelo profissional da ergonomia. Além disso, nós temos as situações de conflitos, né, conflitos esses que vão ser pontos importantes relacionados a estresse e a esses adoecimentos que eu citei, conflitos esses que muitas vezes estão relacionados à consecução do objetivo. Ou seja, uma empresa que contrata, que tem a sua produção contratada e estabelece prazos com o contratante, ela vai ter que correr, não tenha dúvida nenhuma, para conseguir os seus resultados. E muitas vezes, quando os resultados não estão acontecendo na velocidade certa ou na qualidade certa, há muita pressão, né? Então, muita pressão por conflitos que existem não só nos meios industriais, mas conflitos que existem, por exemplo, com professores de periferia, né, que são casos bem conhecidos, que fazem com que essas categorias sejam categorias que adoeçam muito, que existem com policiais, né, que existem com médicos plantonistas, que existem com médicos e outros profissionais do setor de saúde, em postos, muitas vezes, pouco dotados de recursos. E vem, então, um outro ponto importante relacionado a isso, que seria a frustração. Então, tudo isso vai fazer com que essas questões sejam importantes e cada vez mais nós vamos ter que nos envolver com isso em ergonomia. Nesse ponto, cabe uma pergunta importante. Qual que é o limite do trabalho da ergonomia? Você pode dizer que episódios isolados eles não caracterizam necessariamente uma necessidade de atuação do profissional de ergonomia. Por exemplo, um exemplo bem claro, né? Você tem um caso de assédio. Assédio de qualquer natureza no trabalho, ele em si pode não ser um caso de ergonomia, de atuação de ergonomia, se ele for isolado. Mas à medida que existe uma política de assédio, por assédio, e que começa a adoecer coletivamente as pessoas, já passa a ser um ponto em que nós vamos ter que atuar. Naturalmente, você já pôde perceber quão delicada é essa questão que nós estamos abordando hoje. O plano da nossa videopalestra é o que nós vamos mostrar em seguida. Nós teremos, então, 6 etapas da nossa fala. Primeiro é o chamado modelo de Couto, o trabalho como causa de saúde mental ou de adoecimento mental. O segundo ponto é estresse, um velho conhecido está de volta, o que fazer? O terceiro ponto, carga mental, é bom ou é ruim? O quarto ponto, é um método objetivo de monitoramento da carga mental. O quinto, é uma pesquisa com a audiência, qual é o principal fator de qualidade de vida no trabalho? E o sexto, as 14 frentes de trabalho para o gerenciamento dos fatores psicossociais no trabalho. Então, vamos ter um bom aproveitamento e, como parte das nossas videoaulas, teremos enquetes, que hoje são pesquisas, observem bem, e depois, ao final, teremos, então, as perguntas. Vamos para o nosso primeiro ponto, o modelo de Couto, trabalho como causa de saúde mental e ou adoecimento mental. Então, nós vamos começar com uma pesquisa, né? Volte, por favor, Denison, um slide. Essa pesquisa, ela é a seguinte. Uma vez, uma médica do trabalho aqui de Belo Horizonte, quando eu fiz essa palestra sobre esse modelo, ela me disse ao final o seguinte: ela trabalhava em 2 empresas, pela manhã em uma empresa e à tarde em outra empresa, e ela usou um termo muito interessante para mim. O professor Hudson, eu todos os dias, de manhã eu trabalho no céu, à tarde eu trabalho no inferno. Então, nós vamos colocar a primeira pergunta para você responder. Vamos lá, Denis. Gostaria, então, que olhassem aí na tela de vocês a primeira pergunta que eu vou publicar. Antes de... Não respondam de repente. Vou ler a pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte, nossa pesquisa. Você já trabalhou em alguma empresa na qual você comeu ferro? O que isso quer dizer? Quer dizer que você teve as 2 experiências. Você já trabalhou em uma empresa que era muito boa e você já trabalhou em uma empresa em que você se sentia no inferno. Se isso já aconteceu com você, marque sim. Se isso nunca aconteceu com você, você só trabalhou ou em empresa ruim ou em empresa boa, marque não. Vocês vão ter aí cerca de 10 minutos para poder responder
essa pesquisa. Vamos lá. Nosso modelo. Esse modelo eu desenhei, né, em 2003 e ele tem se mostrado uma robustez enorme para poder explicar para nós em que grau o trabalho pode adoecer a pessoa por fatores, né, psicossociais. Nós temos aí esse esquema que é fácil de ser entendido. Nós temos essa faixa central em que nós temos no meio o ser humano, conforme você pode observar, e esse ser humano ele pode caminhar para o lado de cima do slide, que é o lado da saúde mental, como pode caminhar para o lado de baixo do slide, que é o lado do adoecimento mental relacionado ao trabalho. E que, no caso específico, olha o lado de cima, o ponto ótimo está em azul, é a zona de alta qualidade de vida e de ótima saúde mental. O indivíduo está no céu, a empresa está no céu. Ele pode estar numa zona verde, que é a zona de adaptação sustentada, como pode estar numa certa zona de tensão e sofrimento, mas caminhando para o lado da saúde mental. O lado de baixo vai mostrar o lado do adoecimento mental relacionado com o trabalho. Que nesse caso nós temos uma faixa amarela, né, que é tensão e sofrimento, mas aí ela vai por uma cor pior, que é o alaranjado, que é a zona de adaptação precária, e muitas vezes o indivíduo vai à lona, com depressão, com ansiedade, com afastamentos, com burnout, conforme eu citei, o estresse pós-traumático, que não, então, nesse caso nós chamamos de zona de adoecimento mental. Essas setas aí mostram que o indivíduo pode oscilar, né, da saúde mental para o adoecimento mental, segundo o que vai ocorrer aí ao longo da sua vida no trabalho. E que existem 6 dimensões do trabalho que são capazes de interferir nessa psicodinâmica, que são a qualidade da gestão, né, que é o primeiro bloco aí, que está em fundo preto. Segundo, é a realidade psicossocial com fatores higiênicos e ergonômicos. Terceiro, é estresse. O quarto, modelo de organização do trabalho. O quinto, que está em verde, é características intrínsecas da atividade. E o sexto é o quadro de valores. Preste bem atenção. Esse modelo é resultado de muito estudo, de muita experiência pessoal, de muito seminário ministrado para gerentes e para pessoal operacional sobre estresse, sobre saúde mental. E ele reflete bem o que vai acontecer com gente normal, como nós, quando cai em determinada empresa, vai trabalhar em determinada empresa, e essas 6 dimensões vão interferir, podendo ocasionar saúde mental ou adoecimento mental. Vamos ver com algum detalhe cada uma dessas dimensões. Primeira dimensão é a qualidade da gestão. Em qualidade da gestão, nós vamos dizer o quê? É bom trabalhar numa empresa bem organizada, numa empresa de bons resultados, que os processos gerenciais estão andando bem. Ao contrário, é muito ruim trabalhar numa empresa mal organizada, numa empresa de perdas, em que as coisas estão acontecendo, os prazos não são cumpridos, a qualidade não está boa. Né? Dá para você imaginar que o grau de pressão e conflito que vai haver num tipo de empresa dessa é extraordinariamente alto. Então, esse caso, né, é o primeiro ponto importante que você tem que ter em relação ao fator que demanda adoecimento mental, que carrega adoecimento mental ou saúde mental. Vamos ver o segundo ponto, a segunda dimensão, que é a questão de realidade psicossocial e fatores higiênicos. Então, nós poderíamos dizer, a pessoa que trabalha numa empresa em que as pessoas, os trabalhadores, os seres humanos são tratados com respeito, ela tende para o lado da saúde mental. A pessoa que, ao contrário, trabalha numa empresa com desrespeito, com tensão, com assédio, né, com explosões, ela vai para o lado do adoecimento mental. Especialmente hoje é muito conhecida a questão do assédio. O assédio tem características, assim, tem consequências devastadoras sobre as pessoas, isso é bem conhecido, não precisa detalhar aqui, mas a gente chamaria atenção também de alguns comportamentos comuns nas empresas, diferente de assédio, como aquele chamado, aquela chefia que nós chamamos de espalha-brasa, que gera tensão, que gera crise, que gera ansiedade de uma forma assim, quanto mais, de uma forma bem pesada. Mas nós colocaríamos nesse bloco também a questão higiênica e a questão da ergonomia. Quando a empresa, o indivíduo trabalha numa empresa que tem problemas ergonômicos sérios, né, que vai ter, por exemplo, grandes esforços, com dor nas costas, com esforços críticos, com alto calor, etc., isso é um fator que vai degringolar para o lado do adoecimento mental. Ao contrário, quando o indivíduo percebe melhoria das condições higiênicas, quando ele vai percebendo melhoria das condições de ergonomia, isso é um fator que tende para a saúde mental. O terceiro bloco é estresse.
O estresse ele é tão importante, né, nesse modelo todo, que nós vamos dedicar a segunda parte da nossa explanação exclusivamente a ele. Nesse ponto, nós vamos dizer que, basicamente, é fator causador de adoecimento mental o fato de ter carga de trabalho, objetivos e metas sem ter recursos suficientes para isso. Ao contrário, né, quando a pessoa pode ter até mesmo algum recurso a menos, mas ele tem condição de buscar por esses recursos para conseguir as suas metas, isso é um fator até de autodesenvolvimento e que o indivíduo vai caminhar para a saúde mental. O quarto fator que nós vamos verificar é o fator de modelo da organização do trabalho. E em modelo da organização do trabalho, muito se fala, traz adoecimento mental, terrorismo e outras coisas. Não é bem assim. O que vai trazer um modelo que é muito adoecedor é um modelo que tem extremos de terrorismo, com crematística e com estilo de vida A. Vamos explicar o que é isso. Provavelmente é a primeira vez que você ouviu essa palavra, crematística. Taylorismo, tem muita coisa boa em Taylor, mas o taylorismo tem um ponto que é complicado. É considerado o ser humano como uma máquina movida a dinheiro. E pagar prêmios de produtividade, e estimulando esforços, e remunerando por esses esforços, mas de uma forma que vem com outras duas características. Uma que é chamada crematística. E o que é a crematística? A crematística é a empresa que só dá valor ao ganho financeiro. O nosso objetivo, o objetivo daquela empresa é o ganho financeiro. Então, vai percebendo o problema, né? Estimula a pessoa a ganhar cada vez mais, o que conta no caso da empresa não é nada, outra coisa que não seja o ganho financeiro, isso é crematística, associado a um estilo de alta gerência, ou de média gerência, o que for, ou de supervisão, de estilo de vida A. E o que é o estilo de vida A? Muito bem conhecido dos estudiosos do estresse, é a característica de procurar, uma procura obsessiva, de procurar conseguir cada vez mais em cada vez menos tempo, tá? Então você já pode perceber o problema e quão estressante pode ser esse modelo de organização do trabalho e quanto adoecimento mental ele pode trazer. Tá? Esquemas outros de organização do trabalho que são diferentes desse, que privilegiam metas, não há problema ter metas, mas as metas são discutidas, são equipes gerenciais, empresas que têm comitês que discutem metas e que avaliam as metas, são modelos bem mais favorecedores do adoecimento, da saúde mental. O quinto fator, quinta dimensão, que está aí em verde, são as características intrínsecas do trabalho. Esse item também é muito bem estudado na administração e que vai mostrar que tarefas que têm 6 características fazem com que o indivíduo goste muito mais delas. Observe, a tarefa. Então, é identidade com o trabalho, ciclos completos, autoridade sobre o processo, criatividade sobre o processo, feedback e algum grau de flexibilidade. Vamos repetir porque é de máxima importância. Identidade com o trabalho, ciclos completos, autoridade sobre o processo, criatividade sobre o processo, feedback e algum grau de flexibilidade. Tarefas desse tipo, elas geram mais saúde mental. Tarefas menos qualificadas, que é o indivíduo apenas executando operações rotineiras em linhas de montagem de pouca qualificação, elas tendem para o lado do adoecimento mental. E a sexta dimensão importante, que está aí na cor roxa, é o quadro de valores. Esse item é raramente lembrado nos estudos sobre saúde mental, mas ele é de enorme importância. É aquilo que a gente colocou. O ser humano tem a constância do seu pensamento e ele tem valores. Está nos nossos hemisférios cerebrais, especialmente no lobo pré-frontal. Quando ele entra numa determinada empresa, ele pode encontrar ressonância ou dissonância entre o que é a expectativa do que é correto e aquilo que é praticado na empresa. Quando o indivíduo entra numa empresa, numa organização, e encontra uma empresa preocupada com responsabilidade, com meritocracia, com responsabilidade social, com responsabilidade com os recursos humanos, com melhoria das condições de saúde e de segurança, isso serve para crescer a saúde mental da pessoa. Ela vai para o lado da saúde mental. Ao contrário, quando o indivíduo cai numa empresa, que quem vai para frente são os apadrinhados. Quando o indivíduo cai numa empresa em que se pratica suborno de políticos e de quem detém poder, no sentido de conseguir contratos, em que pessoas que claramente têm comportamentos antiéticos que são promovidas, que não se está nem aí para o trabalhador com a sua segurança, isso contribui para o adoecimento mental. Então, esse esquema, ele é um esquema assim, de
grande importância e ele serve como um norteador para você que nos assiste, né, para dizer o seguinte, em resumo próximo, quais são as 6 dimensões do trabalho capazes de interferir na saúde mental. Qualidade da gestão, realidade psicossocial e fatores higiênicos, estresse, modelo de organização do trabalho, qualidade intrínseca da tarefa, quadro de valores. Empresas que têm esse conjunto para cima, certamente, se você trabalha nelas, você certamente se sente um pouco no céu. E se você trabalha na parte de baixo do esquema que eu mostrei, provavelmente você se sente no inferno. Vamos ver qual foi o primeiro resultado da enquete aí, Denis. Bom, nossa enquete mostrou que 65% da nossa audiência, 66% já trabalhou em alguma empresa na qual se considerava que estava no céu e em outra no inferno. Quase 2/3, né? Isso é muito importante, esse resultado, 66% já terem percebido isso. Por quê? Porque a nossa palestra de hoje passa a ter assim, uma percepção bem própria. Enquanto que a gente fala que alguma coisa, por exemplo, como lerdortia do trabalhador, lombalgia do trabalhador, etc., essa questão da nossa aula de hoje, ela é coisa própria. Certamente quem nos assistiu, que já esses 66%, sabem o que eu estou dizendo em termos do que é empresa boa para se trabalhar e o que é empresa ruim para se trabalhar. Então nós vamos evoluir nesse tema agora. Agora nós vamos perguntar somente para as pessoas que já trabalharam ou trabalham em empresas boas, não é isso, Denis? Vamos lá, para você que já sentiu que trabalha numa empresa boa. Bom, nova pesquisa para vocês responderem, mas apenas quem respondeu que já trabalhou no céu, já trabalhou em uma empresa boa. Você que já trabalhou em uma empresa boa, responda. Qual desses, se você já trabalhou em alguma empresa que se considerava no céu, a que você atribui o principal motivo? São esses do esquema que nós acabamos de falar. As 6 dimensões. Boa qualidade da gestão, boas relações humanas, nível de tensão adequado, modelo de organização do trabalho participativo, gostar das tarefas, né, e bons valores da empresa. Respondam em mais ou menos 1 minuto. Esse ponto, daqui a pouco nós vamos apurar. Também vamos apurar com aquelas pessoas que já trabalharam numa empresa que se sentiram no inferno, quais foram os fatores. Está rodando lá a questão e dá para perceber que está correndo a questão de boas relações humanas, não é isso, Denis? E está correndo a questão de modelo de organização do trabalho participativo. Olha só. Então, daqui a pouco a gente vai encerrar e vamos apurar o que é que a nossa audiência considera da sua experiência pessoal. O que foi trabalhar numa empresa boa? Quais foram os fatores que mais contribuíram? Podemos encerrar a pesquisa, Denis? Vamos ver? Vamos encerrar a pesquisa para poder seguir com a nossa palestra. Bom, 20%, 22% responderam boas relações humanas. Em segundo lugar, 20%, modelo de organização do trabalho participativo. E, em terceiro lugar, empatados, bons valores da empresa e boa qualidade de gestão. Mas o mais votado foram boas... Qualidade da gestão, né? Que é o primeiro que está escondido lá em cima. 18%. Isso. Então, 18% boa qualidade da gestão. 22% boas relações humanas. 20% modelo de organização do trabalho, né? E aí, então, nós temos 16% gostar das tarefas. Então, esse que é o perfil. Vocês observem como é importante esse fator boas relações humanas. Né? Foi o mais citado, né, Denis? Foi o mais citado. Ok. Agora, nós vamos fazer a pergunta para aqueles que já trabalharam no inferno. Vamos lá. Aqueles que que responderam que já trabalharam no inferno, dispara a pesquisa aí, por favor, Denis.
Agora, para você que já trabalhou em uma empresa que se considerava no inferno, a que você atribui o principal motivo? Lembrando novamente das 6 dimensões do trabalho. Você que já trabalhou em empresa no inferno, quais foram os motivos? Má qualidade da gestão, relações humanas ruins, alto nível de tensão e de estresse, modelo de organização do trabalho sobrecarregando as pessoas, não gostar das tarefas e valores duvidosos da empresa. Está rodando aí que a má qualidade da gestão está predominando, por enquanto, na avaliação, né? Mas também relações humanas ruins também está bastante forte, alto nível de tensão e de estresse e o modelo de organização sobrecarregando as pessoas. Mas a questão dos valores também está bastante importante. Podemos encerrar a pesquisa, Denis? Vamos continuar, daqui a pouco a gente apura o resultado. Vamos então para o nosso segundo bloco, que é a questão de estresse, a volta de um velho conhecido, né? Então nós vamos verificar que a abordagem dos fatores psicossociais em ergonomia passa necessariamente pela chamada abordagem do estresse. E a abordagem do estresse tem um esquema básico que você deve entender. Vamos vê-lo, né, no próximo slide, que é a relação entre exigências sobre estrutura. Seria o quê? As exigências que você tem no trabalho e a estrutura que você tem para poder conseguir essas exigências. Esse esquema é a chamada abordagem unifatorial, que é copiada depois, né, por Karasek, que fala o chamado esquema, né, demanda-controle. É basicamente a mesma coisa. Então você tem as exigências na parte de cima, a estrutura na parte de baixo. Essa relação exigência sobre estrutura pode ser colocada sob a forma de uma fração, em que o ponto ideal é que ela esteja em 1,0. Ou seja, que você vive de exigências está bem de acordo com a sua estrutura para poder lidar com essas questões. Próximo, nós vamos ver aqui um slide que eu digo que é um de maior importância em qualidade de vida que eu já vi, que é a relação entre a exigência, a estrutura e a curva de desempenho, mostrando aí no centro que quando você tem uma relação exigência sobre estrutura em torno de 1,0, você tem o chamado ajuste ótimo. E nesse ajuste ótimo você tem ideias claras, motivação ótima e respostas corretas. O problema que acontece quando você tem exigência demais é que você tem exigência demais acima da sua estrutura. Você tem estresse da sobrecarga, tá? Que pode vir com fadiga psíquica e com estafa, tá? E do outro lado nós temos o estresse da monotonia, que seria quando você tem uma certa estrutura e as exigências são de menos, né? Que nesse caso específico vem com embotamento e crises emocionais. É claro que mais frequente, muito mais frequente, até pelos exemplos que eu dei de início da minha explanação, é o lado do estresse da sobrecarga. Mas nós não podemos esquecer do estresse da monotonia, que vai acometer, por exemplo, pessoas que não se prepararam para a aposentadoria, que vão viver uma monotonia terrível. E o que não dizer desses tempos de isolamento social que nós estamos tendo, que muitas pessoas estão nas suas casas, né, e estão absolutamente incomodadas com a inatividade, não sabem o que fazer. Isso é para poder um exemplo bem atual desse estresse da monotonia. Mas o estresse da sobrecarga é mais frequente. E existe uma variação de estresse da sobrecarga, que é o chamado burnout. E no burnout nós temos então o que? A frustração importante com impotência. Então é muito claro o que é o quadro de burnout. Burnout é quando a pessoa tem exigências e muitas vezes os mais acometidos por burnout são aqueles que são muito responsáveis com o trabalho. Elas querem a coisa melhor, mas as coisas não acontecem, né? Não acontecem do jeito que é caracterizado um bom resultado, e um dia essas pessoas se frustram tremendamente, né? E essa frustração traz, então, um quadro importante de impotência, de separação psicológica entre o indivíduo e o trabalho, um quadro muito difícil de ser recuperado na mesma empresa e na mesma organização, caracterizando um dos grandes comprometimentos que nós temos hoje em dia. Então, aí vem então uma pergunta importante. Estresse, o que tem que mudar? As organizações ou as pessoas? Esse é um ponto que a resposta é mais ou menos óbvia. Claro que as organizações têm que mudar e as pessoas têm que mudar, mas nós dedicamos um capítulo especial deste livro, né, a reestudar questões que eu, em outros tempos, tinha estudado. Até escrevi um livro sobre estresse do executivo, sobre questões atuais relacionadas ao estresse, em que são abordados não apenas a chamada abordagem de demanda e controle, mas 7 outras questões relacionadas ao estresse e como que tem uma abordagem ergonômica do estresse.
E um dos pontos fundamentais que se tem que ter, você que nos assiste, é o seguinte: em que grau a empresa tem que mudar, em que grau as pessoas têm que mudar. E é instigante. O que você acharia? Não é uma enquete, mas o que você acharia que tem que mudar? Muito mais quem tem que mudar são as empresas ou muito mais quem tem que mudar são as próprias pessoas? Nós tivemos um trabalho muito importante de uma aluna nossa de pós-graduação em medicina do trabalho, ela médica cardiologista, estudou profundamente 28 pacientes de cardiologia, pacientes com alto nível de estresse, com pressão alta, pressão refratária ao tratamento, alguns até com síndrome de angina de peito, etc. E estudamos juntos, né, em separado, mas juntos, no prontuário, para definirmos primeiro, os pesquisadores, ela e eu, quem é que deveria, a quem deveria ter mudado para se evitar aquele quadro de estresse, a quem caberia a ação ativa de fazer alguma coisa para evitar aquele quadro de estresse ou controlá-lo a partir daí. Já sabíamos a resposta e fomos então para aquelas pessoas com a pergunta, e essa pergunta foi exatamente: pense muito no seu caso, pense profundamente, né, e nos diga, né, na realidade, quem é que tem que mudar? É você ou é a organização? E para não surpresa nossa, o resultado é que 75% estavam bem conscientes que para sair do estresse, elas que tinham que mudar. E as outras, que nós previmos também, disseram que era a organização que tinha que mudar. Então há que se ter muita clareza em relação a isso. É claro que as organizações trazem muitos problemas, mas as pessoas também trazem situações estressantes para a sua vida. Vamos ver o que foram os 2 pontos mais importantes que elas disseram que tem que mudar. As pessoas, né? Saber ponderar prioridades na própria vida, manter o equilíbrio do investimento de tempo e de prioridade nos diversos componentes da vida, não apenas no trabalho, e controlar a administração de tempo, moderando a postura de procurar fazer cada vez mais em cada vez menos tempo. E o que é que a organização tem que mudar? Vamos ver? Para ser menos estressantes. Olha os 2 pontos fundamentais. Afastar da posição de comando pessoas que estressam sem necessidade. Esse é um ponto importante. Eu já falei sobre o estilo, né, que nós chamamos de espalha-brasa. Depois nós vamos voltar a falar sobre esse tema quando a gente vê as 14 frentes de trabalho em relação aos fatores psicossociais. E ter noção clara de que as metas a serem cobradas têm que ser acompanhadas de condições para a sua viabilização. Não pode haver uma filosofia dessa do better, faster and cheaper sem os recursos. Claro que não pode. Senão você estressa as pessoas, depois você queima as pessoas. E como um detalhe importante que nós temos que pensar nesse momento, as perdas em caso de transtorno mental, né, depressões, ansiedades, afastamentos, muitas vezes, infelizmente, costumam ser perdas totais. Vamos então para o nosso próximo ponto, que é a enquete. Então, o resultado da enquete agora, Denis, as pessoas que já trabalharam no inferno, né? Quais foram os fatores que elas mais apontaram como críticos? Bom, nossa audiência aqui respondeu que para 31% deles, a má qualidade na gestão é o principal motivo que fez ela trabalhar no inferno. Em seguida, o modelo de organização do trabalho sobrecarregando as pessoas. E, em terceiro lugar, relações humanas ruins. Foi a questão dos valores, Denis, que é o último item que não estou vendo aqui. Valores não foi tão importante, né? Então, centramos então em qualidade da gestão, relações humanas e modelo de organização do trabalho sobrecarregando as pessoas, que de alguma forma tem a ver com a questão do estresse. Vamos seguir então na nossa explanação. Vamos para a parte seguinte. Carga mental é bom ou é ruim? Isso é um conceito que tem que ser muito clarificado. Por quê? Porque as pessoas pensam que carga mental é ruim. Não. Carga mental, gente, é a evolução do ser humano. O ser humano ele tem que sair de carga física, de ser exclusivamente, né, trabalho físico, e passar para a carga mental. Isso é que é inerente à evolução do ser humano no processo de trabalho. Mas, muitas situações, nós vamos dizer que trazem sobrecarga mental. E a sobrecarga mental, evidentemente, não é boa.
No livro Ergonomia 4.0, nós apresentamos 37 situações de trabalho comuns em que existe sobrecarga mental e qual que seria a mudança de organização do trabalho visando a eliminar a sobrecarga mental. Eu separei 3 delas só. Primeiro, então, você vê aí nesse slide à esquerda, situações causadoras de sobrecarga mental. Por exemplo, o esforço mental constante visando superar dificuldades tecnológicas. Qual que seria a forma de prevenção? Resolver as dificuldades tecnológicas presentes. Enquanto isso não for possível, não transferir o insucesso para a conta do trabalhador. O segundo, que é bem próprio de área industrial, acompanhamento da operação de 2 ou mais máquinas ao mesmo tempo. Existem técnicas gerenciais que vão para a empresa para aumentar a produtividade dos trabalhadores e pôr o trabalhador para poder operar 2 máquinas. Não há nenhum problema quanto a isso se você não sobrecarregar tensionalmente. Então, por exemplo, o que seria a solução? Instalar mecanismo de desligamento automático em todas as máquinas ao final do seu ciclo ou em caso de irregularidade do processo. Você imagina o que seria a tensão do indivíduo controlar uma máquina aqui, uma outra enroladeira de bobina ali à frente, um pouco mais distante, e tendo que ter atenção que se aquela lá parar o processo, terminar o processo, ele tem que correr para lá. Não, então você instala que terminou o processo, ela desliga e espera pela atuação dele. Então são formas de racionalizar e ter melhor produtividade sem sobrecarga mental. E o terceiro que eu coloco é a pressão de tempo constante, né? Que seria analisar os fatores envolvidos nessa demanda e resolver aqueles passíveis de solução. Tempos corretos de esteira de produção, alocação de mais recursos humanos nas situações de pouca previsibilidade. Já deu para o nosso ouvinte, né, que faz o nosso seminário, perceber quão crítica é essa situação, né, e que as questões de psicossociais, né, elas envolvem uma atuação muito profunda do profissional de ergonomia na organização do trabalho. Vamos para o nosso 4º tema. Nosso 4º tema é método objetivo de monitoramento da carga mental. Procura-se o que a gente faz para saber se o trabalho está ocasionando muita tensão na pessoa. A resposta é MAPA, né? E o MAPA é monitoramento ambulatorial de pressão arterial. O que é a lógica desse monitoramento ambulatorial de pressão arterial? É fisiologia, é cardiologia. Os nossos colegas de cardiologia entendem isso muito bem, né? É colocar um aparelho que vai medir a pressão arterial do trabalhador a cada 10 minutos, do trabalhador, do gerente, do caixa de banco, qualquer operador que se dá para qualquer função, menos para aquelas funções que nós chamaríamos de fábrica operacional, porque aí, evidentemente, não é a melhor alternativa. Mas qual que é a fisiologia disso? A fisiologia se chama, toda vez que você está tenso, você secreta uma substância chamada noradrenalina. Essa noradrenalina vai lá nas arteríolas e faz o fechamento das arteríolas. Esse fechamento das arteríolas se chama, em fisiologia e em cardiologia, aumento da resistência periférica total, e que resulta num aumento da pressão arterial diastólica, da mínima. Tá? Como existe uma pré-carga, o coração agora tem que bater com mais força. Isso resulta num aumento da pressão arterial sistólica. Então, quando a pessoa está fazendo uma atividade tensa, não tem erro, a pressão arterial sobe, tá? Tanto a sistólica quanto a diastólica, muitas vezes mais a diastólica do que a sistólica. Então, nós vamos verificar alguns exemplos disso, né, na nossa casuística. Essa caixa de banco que está trabalhando, né, com o aparelho, então aí nós temos um traçado típico de MAPA normal, uma caixa de banco de 29 anos, em dia de grande movimento na agência. Nós observamos que a linha vermelha representa a sistólica, que é a pressão arterial máxima, toda abaixo do limite do método. E a linha azul representa a pressão arterial diastólica toda abaixo do limite. Então, qual foi o grau de tensão que essa pessoa teve no seu dia? Nenhum. Então, a gente sabe, quando vai ter, ao final, vai recolher e olha isso no gráfico, né? Porque o aparelho colhe os dados, depois a gente descarrega em computador, a gente pergunta para o trabalhador como é que foi o dia, já sabendo qual é a resposta dele. Vamos ver outro exemplo. Agora nós vemos um traçado típico de MAPA anormal, caixa de banco, bastante relacionado ao trabalho, em que nós verificamos que essa linha limite da sistólica, ou da máxima, muitas vezes é ultrapassada, mas também a diastólica, que está em azul, está sendo ultrapassada. E o que foi que aconteceu nesse dia? Está nesse bloco em amarelo, número insuficiente de caixa no dia analisado, em semana de muito movimento. Essa pessoa não é hipertensa, mas ela teve episódios de pressão alta durante o dia
e ela vai anotando o que fez a determinada hora, dizendo o que, a cada 10 minutos, se foi normal ou se foi difícil. É isso que a gente pergunta e avalia por que foi difícil. Aí ela fala para nós, estava faltando gente num dia de muito movimento. Vamos ver a mesma trabalhadora uma semana depois. Na semana seguinte, passada a sobrecarga, nós observamos todas as curvas abaixo do limite. Então, um método muito interessante que é utilizado também para grupos de trabalhadores, conforme nós vamos ver nesse próximo slide. Né? Nós verificamos aí nesse slide resultados de mapa 15 funcionários administrativos da gestão de assistência médica de reembolso e guias, que foi feito por também uma aluna nossa da pós-graduação. Né? E aí, 15 trabalhadores, observem o que são as médias dos resultados, tudo normal. Então, a pergunta é: esse trabalho de gestão de assistência médica, reembolso e guias, é um trabalho tenso? A resposta é não. Mas se tivéssemos um outro resultado, nós, enquanto profissionais de ergonomia, iríamos entrevistar para procurar saber quais teriam sido os motivos, no sentido de buscar uma solução, né, de tal forma que não haja fatores que nós chamaríamos aí de estressantes e tensionadores de sobrecarga mental. Então, grande ferramenta que nós temos aí às mãos é MAPA, monitoramento ambulatorial de pressão arterial. Observe agora que nós vamos para a quinta parte, falar sobre os 10 fatores de qualidade de vida no trabalho. E nós vamos ter também a nossa pesquisa aqui, que nós vamos procurar saber qual desses 10 fatores que você considera o mais importante para a qualidade de vida no trabalho. Isso aqui esse slide é uma síntese de muita pesquisa, né? Começou com o Walton na Inglaterra, né? Aqui em Minas Gerais, o professor Lúcio Flávio e a equipe, né? Que foi meu orientador de doutorado, e que tem muita síntese com a ajuda do professor Luciano Zilli também. Então, é muito saber que existe nesse slide. Mas nós gostaríamos de saber qual que você considera mais importante. Mas não vai votar ainda não. Primeiro eu vou explicar o que é cada um deles. Para que o trabalho tenha boa qualidade de vida, para que se tenha boa qualidade de vida no trabalho, o que diz o saber, o que diz a ciência? Compensação justa e adequada. Essa é renda adequada decorrente do trabalho, uma equidade interna e equidade externa. Ergonomia, o segundo grande item para a qualidade de vida no trabalho. Quer dizer, inexistência de sobrecarga física, inexistência de sobrecarga mental, jornadas de trabalho equilibradas e equilíbrio entre o que é cobrado e as condições para a sua realização. A seguir, nós temos saúde e segurança nas condições de trabalho, que vem percepção de não estar em risco, apesar de possíveis perigos, percepção de máquinas seguras, equilíbrio entre o que é cobrado e as condições para a sua realização. O item 4 é oportunidade imediata e futura para a utilização e desenvolvimento das capacidades humanas e garantia profissional, que tem autonomia, significado da tarefa, identidade com a tarefa, variedade das habilidades, feedback da qualidade do seu trabalho, possibilidade de crescimento na carreira profissional, segurança na carreira profissional. O quinto é nível correto de tensão e desafio profissional, que envolve equilíbrio entre as pressões psíquicas do trabalho e a sua capacidade de suportá-las, percepção e enfrentamento das situações estressantes. Sexto é integração social na organização, que é igualdade de oportunidades, relacionamentos satisfatórios, senso comunitário. O sétimo é constitucionalismo, que envolve respeito às leis e direitos trabalhistas, privacidade pessoal, liberdade de expressão, normas e rotinas justas e adequadas. Né? Nós temos aí depois o oitavo, que é relevância social do trabalho. Imagem da empresa, responsabilidade social pelos serviços realizados, responsabilidade social pelos empregados. O nono é flexibilidade das normas, dos horários de trabalho e escalas, das posturas corporais no trabalho, da possibilidade de atendimento às necessidades pessoais em situações excepcionais. E a 10ª é trabalho e demais componentes da vida, que envolve equilíbrio, papel balanceado entre o trabalho e as demais componentes da vida e respeito ao espaço pessoal do trabalhador. Uma vez esclarecido, nós vamos abrir a pesquisa, e sempre dizendo que essa pesquisa dessa videoconferência, ela vai ser utilizada em paper. Então, ao final, nós vamos, amanhã, nos próximos dias, entrar em contato com vocês somente para saber qual é o perfil dos respondentes. Quantos são médicos, quantos são fisioterapeutas, quantos são engenheiros, e a faixa etária. Claro, tudo anônimo, conforme essa pesquisa ela é toda anônima,
para a gente caracterizar a nossa amostra. Nós temos 228 pessoas conectadas, então vamos abrir, Denis, o espaço para a pesquisa já está aberta, né? Já está aberta, você vai ter aproximadamente 5 minutos aqui ao final, nós vamos ver qual dos 10 fatores que vocês consideram o mais importante. A nossa última parte é as 14 frentes de trabalho para o gerenciamento das questões psicossociais. Esse capítulo, no livro, a gente apresentou esse capítulo de uma forma importante, porque tem sido uma demanda. Escuta, o professor Luiz, o que a gente faz para poder gerenciar a questão da psicossocial da empresa? Né? E aí, nós vamos verificar que a gente estruturou, também com a ajuda de especialistas, né, 14 frentes de trabalho, que estão em 5 pilares, eu vou comentar um pouco sobre cada uma delas. Vamos lá. O primeiro pilar é monitoramento e correção. Então, nesse caso, é monitoramento do ambiente psicossocial. Como é que a gente monitora o ambiente psicossocial de uma empresa? Olha alguns indicadores interessantes. Quantidade de atestados com CID-F. É importante, um grande indicador, tá? Você vai fazer uma outra coisa importante, que seria o quê? Basicamente, né? O censo, durante a revisão médica do periódico, né? Aplicar um questionário simples, como o SRQ-20, que é o Self-Reported Questionnaire 20, que dá em 20 questões se a pessoa que está te respondendo tem ou não sofrimento mental naquele momento. E aí existe um outro questionário, que também tem no livro, que seria o quê? Para poder perceber em que grau o trabalho pode estar sendo responsabilizado em relação a isso. Para o detalhamento dos fatores psicossociais críticos, que é o número 2, nós temos um modelo de entrevista de acompanhamento. Você pode ver aí na tela, nós precisamos agora da ajuda do psicólogo. Nós não fazemos nada sozinho, o psicólogo pode nos ajudar muito nesse trabalho. Esse é um roteiro de entrevista de acompanhamento de pessoal, visando detectar a adaptação do trabalho, e eu coloco aí apenas algumas questões. Por exemplo, a dimensão qualitativa da gestão, a dimensão da realidade psicossocial, por exemplo, a dimensão da qualidade da gestão, volta por favor. A pergunta básica é: você considera que a empresa dá condições de conseguir os resultados que lhes são cobrados? Explorar se a resposta for não, procurar detectar o ponto de ruptura do equilíbrio mental, que é a carga enorme de trabalho sem os recursos para tal, com cobrança rigorosa dos resultados. E aí a conclusão do entrevistador quanto a esse aspecto. Pouco importante, é uma entrevista que dura aí cerca de 30 minutos a 40 minutos, pode passar, e que vai dar no resultado final, vamos lá, Denis, próximo resultado final, que é o seguinte: a conclusão sobre ajustamento. Volte, por favor, né? Que seria esta aqui: se está ajustado com a tarefa, duvidoso ou desajustado, com a área e com a empresa. E, por último, faz uma conclusão. Isso é psicólogo, entrevista de psicólogo. A última seria, né, quadro clínico atual do trabalhador, se tem boa saúde mental, adaptação sustentada, sofrimento e tensão, adaptação precária ou transtorno mental, o encaminhamento e a discussão com o médico do trabalho. Esse roteiro nós vamos, ao final, disponibilizar para você que está assistindo a nossa videopalestra. Então, esse é o ponto, né, que nós chamaríamos 2. Com isso, a gente identifica nas diversas áreas, né, a detecção precoce de fatores psicossociais críticos. A terceira frente de trabalho é correção dos fatores psicossociais do trabalho e redução do estresse. Com esses dados, inclusive com dados da pesquisa de clima organizacional, que pode ser muito usada aí também, nós fazemos nosso relatório e vamos até a alta gerência para poder modificar aquilo que tem que ser modificado e o trabalho parar de ser uma fonte de adoecimento das pessoas. O segundo pilar é preparação das pessoas. Então, o item 4 é preparação das pessoas para lidar com o estresse, treinamento sobre como lidar com o estresse. O item 5 é treinamento de saúde mental, ponto muito esquecido, mas enormemente importante. Nós somos bons em ensinar para pessoas regras de segurança, mas nós temos que também fazer trabalho sobre treinamento de saúde mental. Coisas simples, mas muito importantes, como lidar com o chamado orçamento financeiro, com salário, como lidar com familiares que estejam com questão de uso de drogas, etc. Item 6, preparação das chefias em relações humanas e como evitar situações de estresse. Nós vimos quanto é importante na empresa que nós chamaríamos inferno o problema do mau relacionamento, que tem que ser resolvido preparando as chefias para saber lidar com a gente. O terceiro pilar é tratamento médico e psicológico eficazes. Então, a pessoa está começando a ter o problema mental,
nós temos que fazer o tratamento psicológico eficaz. Detecção precoce de pessoas com alto nível de estresse e sofrimento mental, diagnóstico situacional sistematizado para poder perceber em que grau é o trabalho, em que grau é o problema familiar, ações médicas e psicológicas visando ao tratamento correto. Então, nós temos psiquiatras de referência, psicólogos de referência, e 10º, ações de retorno ao trabalho eficaz após o afastamento por transtorno mental. Lembrando que a pessoa que afasta por mais tempo com transtorno mental, 3 meses, 6 meses, por crise depressiva, a volta dela é trabalhosa, né? E tem que tomar muito cuidado para que nós não tenhamos aquilo que nós chamamos de perda total. O outro pilar é pilar de ações afirmativas em qualidade de vida, ergonomia, saúde e segurança. Nesse caso, o item 11, que é a construção do engajamento dos trabalhadores com as metas, tem diversas técnicas para isso, ações afirmativas relacionadas à qualidade intrínseca das tarefas e ações afirmativas em ergonomia, segurança e saúde. Quem já conhece a dinâmica de um comitê de ergonomia, de um processo de ergonomia, sabe o tanto que isso melhora a qualidade de vida das pessoas e o tanto que melhora a questão da saúde mental das pessoas no trabalho. E o último item que nós temos, que é o último pilar, é a sensibilização da alta gerência, ações de sensibilização da alta gerência, que vem com mostrar estatística, que vem também com treinamentos de anti-estresse, porque muitos desses gerentes também estão passando por esses quadros de sofrimento mental que nós citamos, né? Muitas vezes eles passam, eles são agentes, mas muitas vezes estão sob pressão também, e muitas vezes precisam também de ajuda, e nesse caso a nossa ajuda a eles vai contribuir para que a gente possa ter um bom processo para toda a empresa. Nós vamos então ver qual que foi o resultado da enquete em relação à pesquisa, em relação aos 10 itens, quais foram os mais importantes. Vamos lá, Denis. Vamos fechar então aqui a pesquisa, né, que vocês responderam. O fator mais importante para 23% da nossa audiência é saúde e segurança nas condições de trabalho. E vamos ver, aqui fica difícil ordenar tudo agora, mas vamos então de cima para baixo. Compensação justa e adequada, 13%. Ergonomia, 10%. Saúde e segurança nas condições de trabalho, 23%. Oportunidade para a utilização das capacidades humanas, 18%. Nível correto de extensão e desafio profissional, 18%. Integração social na organização, apenas 2%. Constitucionalismo, apenas 1%. Relevância social do trabalho, 3%. Flexibilidade, 2%. Esperava que fosse mais. Trabalho e demais componentes da vida. Quantos por cento? 6%. 6%, importante, né? Aí nós temos saúde e segurança nas condições de trabalho, né? O pessoal pode ser aqui, o pessoal pode chamar de uma amostra viciada. Quem está nos assistindo, né, Denis? É muito gente de ergonomia, saúde e segurança, que efetivamente nós damos bastante valor a isso, e isso vai fazer muita diferença em termos de qualidade de vida. No livro Ergonomia 4.0, essa questão psicossocial está sendo abordada em mais de 80 páginas, e são 4 capítulos importantes. No primeiro capítulo desses 4, apresentamos aquele modelo, né, que é aquele modelo que eu mostrei, das 6 dimensões. Depois, nós falamos sobre estresse, revisitamos estresse. Né? Depois, nós falamos sobre qualidade de vida. E, por último, nós falamos sobre carga mental e sobrecarga mental. E, por último, nós falamos sobre o sistema de gestão das questões psicossociais. Denis? Bom, apenas destacando algo que eu falei ontem também, vou colocar aí na tela para vocês o link para vocês conhecerem o livro Ergonomia 4.0. O livro, como eu falei ontem, a promoção de lançamento iria se encerrar hoje, com 15% de desconto, mas nós estamos estendendo até sexta-feira por causa dessa nossa série de webinários. Então, até sexta-feira, o livro está com 15% de desconto. Dê uma olhada lá na nossa loja virtual. Nós temos algumas atualizações na nossa loja também, com outros livros publicados, como o Método Thornton. Então, isso vai aparecer, já está aparecendo aí na tela para vocês. Vamos
passar para as perguntas. A Fátima Antunes pergunta: como você imagina o trabalho do psicólogo nesse contexto da prevenção tudo que a gente falou hoje, prevenção a adoecimento mental? Porque a maioria das empresas não tem psicólogo especializado em saúde mental no trabalho. Fátima, eu diria que eu tenho um viés na minha formação, porque eu trabalhei numa empresa muito boa em relação a isso, né? E que a gente tinha uma interação muito boa com o psicólogo organizacional. Então, o psicólogo organizacional, ele é muito bem preparado no sentido de ajudar a enxergar toda essa realidade. Agora, uma coisa que você fala, quer dizer, eu acho que ficou muito claro, eu acho que você mesma deduziu qual é o papel do psicólogo nesse processo. Nós fazemos parte de uma equipe, e o papel dele bastante importante é a pessoa que também dentro do sigilo profissional, dentro de uma entrevista de acompanhamento, que dura aí 30 minutos, 40 minutos, às vezes dura menos, às vezes dura 15 minutos. Quando a pessoa está muito bem ajustada com o trabalho, e que o trabalho não tem fatores psicossociais, dura 15 minutos, mas outras vezes dura mais tempo, porque ela tem que detalhar. Como um exame médico, que muitas vezes é rápido, outras vezes é mais demorado. Mas ela tem um papel extraordinário no sentido de nos fornecer material estatístico para que nós, juntos, levemos essa realidade psicossocial das diversas áreas até ao alto nível de gerência, com proposições de melhoria. As nossas informações, as informações delas são complementadas pelas nossas, CIDF, mostrando os afastamentos, mostrando os casos que nós estamos tendo, mostrando o resultado, por exemplo, ela pode nos ajudar mostrando o resultado da pesquisa de clima, que muitas vezes é bem indicativa de que muitos problemas estão acontecendo. Então, esse papel. Quando a empresa não tem esse profissional, nós precisamos fazer com que isso passe a ser realidade. Mas assim não é para toda empresa, não. Nós precisamos fazer que, quando nós percebemos, nós médicos especialmente percebemos que a questão está se tornando bastante importante, solicitar e passar a ter psicólogos com boa formação em organização, mesmo que eles não sejam do quadro da empresa, nos ajudando nesse processo, que seria basicamente a mesma coisa da revisão periódica que você tem. Todo mundo tem que passar por uma revisão periódica anual. Também tem que passar por um acompanhamento anual, com o roteiro que eu sugeri, ou com outro que seja de mais tranquilidade, de mais conhecimento do profissional. O João Marcelo Rocha Ramalho pergunta a respeito se a análise da frequência cardíaca não seria válida em comparação com o mapa. Ô João, a análise da frequência cardíaca ela não é tão fidedigna quanto o mapa. Por quê? Porque a análise da frequência cardíaca, a substância envolvida é a adrenalina. A adrenalina ela atua predominantemente no coração. Tem o chamado de aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração do coração, tá? E ela é mais fidedigna em trabalhos fisicamente pesados e em trabalhos em altas temperaturas. Mas em trabalhos de tensão, é mais noradrenalina. Então, o monitoramento ambulatorial da pressão arterial é melhor. Nesse caso específico, né, é pelos mecanismos que eu citei. E logo em seguida, perguntam a respeito de pessoas hipertensas e o mapa. Eu costumo dizer o seguinte, né, médico do trabalho que está me assistindo, se tem 2 equipamentos que nós deveríamos ter no nosso serviço médico, um se chama OrthoRater, ontem eu já destaquei a importância dele para poder acompanhar a qualidade da visão dos nossos trabalhadores, né? E segundo é o mapa. O mapa é algo extraordinário. E por quê? Porque ele permite que a gente, por exemplo, essa pesquisa de fatores de tensão no trabalho, vamos supor que eu coloque o aparelho numa pessoa ao início da jornada e que já mostre uma hipertensão arterial. Essa pessoa não é uma pessoa boa para ser investigada naquela circunstância. Então, nós sempre fazemos esse teste de mapa em pessoas logo tensas, para poder ver a questão do trabalho. Mas olha que coisa interessante. Para a pessoa que é hipertensa, que está tomando medicamento, o mapa, durante a jornada, pode nos mostrar a adequação ou inadequação do tratamento. E aí, se tiver alguma inadequação, nós vamos, então, nos reportar com o cardiologista, e o cardiologista vai solicitar mapa do dia inteiro. Às vezes nós descobrimos pressão arterial alterada durante a noite. Então o mapa nos serve também para uma outra finalidade de promoção de saúde, que é interagir com o cardiologista assistente no sentido de termos uma melhor adequação
da medicação, mas claramente respondendo para se verificar tensão durante a jornada, as pessoas que ao primeiro exame mostraram-se já com a pressão elevada, elas não participam dessa pesquisa para essa finalidade. Antes que eu me esqueça, eu vou colocar agora para vocês, vamos continuar com as dúvidas, mas antes que eu me esqueça, eu vou colocar para vocês o arquivo com o questionário que nós mostramos ao final da apresentação. Vocês vão ver aí na tela de vocês, vai aparecer o roteiro de entrevista para identificação de fatores psicossociais no trabalho. Deve estar aparecendo para vocês no chat, vocês só precisam clicar em download e baixar. Vou deixar aberto até o final da nossa apresentação. A Flávia Costa está perguntando bastante a respeito do questionário SRQ20. Falar um pouco mais sobre esse questionário. Flávio, o SRQ20 é muito bom. Ele é um questionário que você pode obter na internet, não está no livro, porque nós não temos direitos autorais para poder publicá-lo, mas na internet você o consegue com grande facilidade. Tá? E nesse caso, ele é aplicado da seguinte forma: durante a revisão periódica, né, passa-se o questionário dentro do sigilo de uma revisão médica, tá? Pode ser aplicado pelo enfermeiro do trabalho, na parte de preparação, e são 20 questões simples que vão dizer o quê? Se for mais do que 8 entre mulheres ou mais do que 7 de 25, a pessoa está em sofrimento mental. A causa não é necessariamente o trabalho, a partir daí é de investigar. Então, no caso específico, o médico ou o enfermeiro pode fazer isso muito bem, dizer o seguinte: o fulano de tal, senhora fulano, senhor fulano, eu estou percebendo aqui no seu questionário que o senhor só está em sofrimento mental. As pessoas entendem isso, né? Quer falar um pouco a respeito disso? Ou te encaminho para o psicólogo, no caso, na rede de assistência. Aí a gente vai, então, dar uma assistência precoce. Eu sempre digo que essa questão de transtorno mental tem que dar assistência precoce, tratamento precoce, por causa daquilo que eu falei. Infelizmente, quando tem perda, costuma ser perda total. Mas, assim, muito interessante ferramenta. Você pode fazer estatísticas pelas diversas áreas, e aí essas estatísticas são sinalizadores de onde nós temos que ter a atuação mais decisiva. Por exemplo, se você tem pouco psicólogo na equipe, eu tenho dificuldade de ter psicólogo, como na pergunta da Antunes há pouco, né? É o seguinte: você direciona, você vai fazer entrevista com o psicólogo naquelas áreas em que o questionário SRQ20 der o mais elevado do que nas outras. Então a gente pode utilizar dessa forma. Outras pessoas também estão perguntando a respeito do NASA TLX. O que você diz do NASA TLX? O NASA TLX é uma ferramenta bastante interessante. Nós, inclusive, colocamos no livro, já tínhamos colocado no livro de 2014, está sendo repetido, com exemplos também, tem 3 exemplos de utilização. Nós o detalhamos, nós o aplicamos em pesquisa e nós recomendamos. E hoje em dia, tem até uma coisa bem interessante: você tem o NASA TLX em smartphone, né, que o próprio trabalhador pode ser orientado para poder controlar sua carga de trabalho. O NASA TLX ele parte de um princípio subjetivo, que seria o quê? Eu vejo o meu dia de trabalho, eu vejo a minha jornada, qual foi a carga de trabalho. Então, por exemplo, eu posso fazer uma análise de uma semana, né? Então, um dia eu tive 40%, outro dia eu tive 70%, outro dia eu tive 85%, a média da semana deu 75%, uma média alta de carga de trabalho. Mas a grande vantagem do NASA TLX é que ele pega 6 facetas do trabalho que são identificadas como o fator mais crítico: a faceta física, o fator de carga mental, o fator de frustração, o fator de empenho que você tem que colocar para poder fazer o trabalho, e mais 2 fatores que eu teria que lembrar, que nesse momento não me lembro. Então, você pega não só a carga total, como pega onde que está sendo a maior exigência. Porque se for, por exemplo, frustração, isso tem que ser trabalhado. Se for empenho, isso é um fator que tem que ser trabalhado por organização do trabalho. Então, o NASA TLX é uma boa ferramenta, muito interessante, e elas são intercomplementares. Tem a limitação, mas que é subjetivo, né? É a pessoa sinalizando como é que está o seu trabalho, a sua carga de trabalho. Vamos então à última pergunta. O Lenz Cabral pergunta: assim como os riscos biomecânicos, já bem definidos como
atividade, força excessiva, postura inadequada, etc., como podemos classificar os riscos psicossociais? Meu caro Lenço de Uberlândia, meu grande abraço, né? Também foi nosso aluno aqui no curso de ergonomia, né? Hoje é professora de ergonomia, de medicina do trabalho por todo o Brasil. Então é o seguinte, para você classificar risco psicossocial, você tem que ter estatística, tá? Então, por exemplo, você vai ter uma comunidade, um conjunto de 20, 30 trabalhadores, né? É a estatística. Primeiro ponto que você vai fazer, né, então, é verificar como é que estão essas questões em termos de estatística. Risco psicossocial você não aborda individualmente, porque individualmente pode ser um problema pessoal. E aí você vai dizer o quê? É aquela abordagem em que grau aquilo está acontecendo para uma coletividade de trabalhadores, está acontecendo só para aquele trabalhador. Então, como é que começaria? Uma boa coisa para poder ser feito aqui no risco psicossocial é o SRQ-20. Se o SRQ-20 der baixa, né, baixa a questão de sofrimento mental, você já vai dizer, não tem risco psicossocial, da base de questionário, então a ferramenta boa. Se der é muito simples o SRQ-20, aí se der alto, você vai para outra ferramenta que tem no livro, que nós desenvolvemos, que é a identificação dos 10 pontos que podem justificar adoecimento mental por conta do trabalho. Então você faz a estatística. Ao detalhamento, você vai ou para o NASA-TLX ou vai para o mapa. Mapa é extraordinário. Quando você pega aquela folha das pessoas, da pressão arterial, e vai analisar o que foi o dia delas, você identifica bem quais foram as situações que elas tiveram atenção. Então começa na estatística simples, que é o SRQ-20, vai para a detalhada, que é o SRQ com os fatores de trabalho, vai para o mapa, vai para o psicólogo com a entrevista, aí você formula um diagnóstico. Mas não é um diagnóstico assim, simples de se fazer. É um diagnóstico que exige participação do especialista. Muito bem. Denis, amanhã anuncia a sua palestra. Gostaria de convidar a todos para o webinário de amanhã. Amanhã são 2 em 1, 2 temas em um webinário. O primeiro é o tema que eu vou apresentar, que é como a ergonomia pode ajudar na prevenção de acidentes do trabalho. Vocês vão ficar bem impressionados com a quantidade de acidentes de trabalho que tem sua origem numa má condição de ergonomia. Apresentar a questão de organização do trabalho. Né? Falha nossa aqui, esquecemos de fechar a porta, né, Denis? Né? Amanhã não se repetirá, né? Então, amanhã eu vou colocar... Desculpem. Pessoal, então... Desculpem a todos os usuários de fone de ouvido. Pessoal, então, até amanhã. Boa noite para vocês. Até amanhã, boa noite.